João capítulo 20, versículo 22. Diz assim o texto bíblico: E isto, dizendo, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei Espírito Santo. Recebei Espírito Santo. Desânimo, parte do viver. Escreveu um autor tratando exatamente desta situação que muitas vezes ocorre na nossa vida, e algumas pessoas são dominadas pelo desânimo, em muitos momentos da sua história. Charles Spurgeon, pregador batista, século 16, 17, ele assim escreveu: quando as tribulações se multiplicam e as calamidades se sucedem umas às outras em longa escala, assim como os mensageiros de Jó, então também em meio à perturbação da alma, cansada por notícias más, o desânimo despoja o coração de toda paz, de toda a sua paz. O gotejar constante vence as rochas, onda após onda. É trabalho duro mesmo para o mais forte nadador. Onda após onda, é trabalho duro mesmo para o mais forte nadador. Você se sentiu já desanimado? Se sente desanimado neste tempo? Há uma canção que eu gosto muito, do Paulo César Baruch, e ele diz: a tristeza te mirou por uma fresta. Da canção Deus Não Muda. É uma canção de ânimo em meio à experiência do desânimo. Observem, irmãos, no texto que os discípulos estavam desanimados. E eles tinham fortes razões para isto. João capítulo 20, no verso 19, diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Você pode imaginar que naquela manhã, naquela madrugada, os discípulos estavam ali cansados, desanimados com a morte de Jesus. Jesus tinha prometido que ressuscitaria, mas eles estavam experimentando a morte do seu mestre, a morte de Jesus. Todas aquelas expectativas e esperanças que eles tinham alimentado durante aqueles 3 anos de intenso ministério, estavam agora por terra. E eles estavam desanimados. Eles tinham fortes razões, portanto, para estarem desanimados. Observem, portanto, que as razões para o desânimo não devem ser desprezadas. Elas têm relevância para quem enfrenta esta situação. Às vezes nós encontramos alguém desanimado e nós achamos que essa pessoa está desanimada porque quer. E às vezes desprezamos isto. Dizemos: se anima, vai para frente. Às vezes a pessoa tem fortes razões para estar desanimado. Nem todo mundo
que está enfrentando desânimo, é porque é charminho, como a gente às vezes diz. Jesus aparece, e eles não contavam com esta aparição. Foi surpresa para eles. Ele aparece, ele se coloca no meio, ele proclama paz aos discípulos, paz seja convosco. E quando Jesus diz isto, a Bíblia diz, eles se alegram, começa a ressurgir a esperança, porque eles se alegram ao verem o Senhor, mas ainda há desânimo. Por isso ele diz uma segunda vez, paz seja convosco. E mais interessante, ele lhes dá uma missão, lhes dá um sentido para a vida deles. E em certo ponto eles estavam pensando, nossa vida não tem mais sentido, Jesus morreu, o que é que nós vamos fazer? Nós deixamos tudo para seguir Jesus. Nós deixamos as redes, deixamos a pescaria, deixamos nossa profissão, deixamos nossos familiares. Mas Jesus lhes dá uma missão, um sentido para a vida. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E ele então sopra sobre eles e dizei, recebei Espírito Santo. Talvez você esteja pensando, não, o pastor esqueceu Espírito Santo, e talvez você tenha visto que eu botei em letra minúscula. E eu vou explicar por quê. Lucas informa que depois de ter padecido, Jesus apareceu durante 40 dias para os seus discípulos. E ele lhes prometeu, e ele fez uma promessa que já estava lá nos profetas do Antigo Testamento. Ele diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Isso está registrado em Atos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Lucas é o autor do livro de Atos. Ele então narra isso. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Em Atos 1:8, a Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora aqui há uma questão muito importante a destacar. Observem, em João capítulo 20, verso 22, diz que ele soprou sobre eles, e talvez a sua tradução diga, e disse, recebei o Espírito Santo. Entretanto, mais tarde, ele então, está narrado em Atos, vai dizer, recebereis o Espírito Santo. Este é um detalhe que chama a nossa atenção, porque a construção destes dois versos é muito semelhante. O verbo é o mesmo. Recebei, recebereis. Está, obviamente, relacionado ao Espírito Santo. Atos fala o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas é interessante que um verbo está no imperativo, o de João capítulo 20. Recebei, e não tem um artigo definido. Recebei Espírito Santo. Enquanto que Atos 1:8 está no indicativo, futuro. Recebereis o Espírito Santo. Será que os discípulos receberam algo que eles só receberiam lá no Pentecostes, bem mais tarde? Isso é interessante. A minha conclusão, meus amados irmãos, é que o que acontece em João não se refere ao Espírito Santo, à pessoa do Espírito Santo,
mas se refere ao ânimo que Jesus sopra sobre eles. Eles estão desanimados, eles estão entristecidos, eles estão desesperançados. E Jesus sopra sobre eles. A palavra pneuma, traduzida por espírito, ela tem vários sentidos na Bíblia. Ela pode ser traduzida como vento, ela pode ser traduzida como respiração, olha aí a conexão com soprar sobre eles. Mas há um sentido de que o sopro do vento e da respiração era uma forma pela qual as forças divinas transmitiam algo do seu poder. Essa era uma forma de entender este sopro, este pneuma, este espírito. Então, o que eu entendo desse texto é que Jesus aparece no meio daqueles discípulos desanimados. Ele chega no centro da crise deles, do desânimo. Ele se coloca exatamente no centro do desânimo. Ele lhes diz paz, ele lhes dá uma missão, mas eles precisam de ânimo santo para continuar a caminhar. E é isso que Jesus faz com eles. Eu aprendo, portanto, com esse texto, algumas verdades sobre este espírito e este ânimo santo. Para enfrentar o desânimo, para enfrentá-lo e vencê-lo, meus amados irmãos, eu aprendo com esse texto que o entusiasmo, contrário do desânimo, é exatamente uma força divina que vem de dentro para fora. Talvez você diga, não, mas o que Jesus faz é soprar sobre eles. Mas observem que vai exatamente no coração do interior. Jesus soprou sobre eles e lhes disse: recebei ânimo santo. O entusiasmo vem pela palavra de Jesus e por isso é que é uma força divina. Às vezes nós pensamos que o entusiasmo, ou para vencer o desânimo, é algo que precisa vir de fora para dentro. E aí, muitas vezes, que igrejas se transformam em palco de auditório de animação. Porque muitas vezes entendemos que o ânimo, ou para vencer o desânimo, é algo que deve vir de fora para dentro. O ânimo começa aqui, no meu coração, no meu interior, na presença de Jesus, no encontro com Jesus, ao receber o sopro de ânimo de Jesus no meu coração. É aí que o ânimo vem, é aí que o entusiasmo vem. Lembram das cartas ao Apocalipse? Lembram-se de Éfeso, aquela igreja que perdeu o seu primeiro amor? O que é que Jesus diz àquela igreja? Lembra-te de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. Não é algo externo, é algo interior. Eles é que deviam receber, tomar posse deste sopro divino que traz um novo ânimo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, Paulo fala sobre o desânimo. Ele fala sobre ele e os pregadores da palavra. Ele diz: estamos perseguidos muitas vezes. Vejam, exteriormente perseguições, lutas, desafios. Ele diz, mas nunca desanimados. Jamais desanimados. E a palavra desânimo ali em 2 Coríntios 4, 8 é muito interessante, porque esta palavra, ela significa não persistir na jornada. Que aconteceu com Éfeso.
não seguir ou deixar de seguir alguém. É isso que é desânimo. É não prosseguir na jornada. Meus amados irmãos, a vitória sobre o desânimo acontece no nosso encontro com o sopro divino, com o sopro de Jesus no nosso coração, que nos traz ânimo santo. A segunda verdade que aprendi nesse texto é que para enfrentar e vencer o desânimo, a gente aprende que o entusiasmo é uma ordem, é imperativo. Você está desanimado? Ouça a voz de comando de Jesus. Recebei ânimo santo, é o suficiente. É uma ordem. Portanto, para ser obedecida, para que ela dê os seus frutos, para que ela dê o resultado. Preste sempre atenção nisso, porque nunca é de fora para dentro, é de dentro para fora. É tomar posse pela fé desta promessa de Jesus. Recebei ânimo santo. Vocês vão vencer. É o que ele está dizendo para aqueles discípulos desanimados e entristecidos. É no encontro com Jesus. Se lembram dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Está lá no Evangelho de Lucas narrando que depois da morte de Jesus, 2 discípulos estavam abandonando a cidade de Jerusalém, indo para a pequena aldeia de Emaús. Eles iam tristes, cabisbaixos, desanimados, até que Jesus se encontra com eles e começa a lhes abrir as Escrituras. E quando Jesus desaparece, eles vão dizer: não se nos ardia o coração quando conosco andava e nos abria as Escrituras. Ardia o coração. O entusiasmo é uma ordem que precisa ser obedecida para dar resultado. Terceiro aspecto que eu aprendo aqui nesse texto é que para enfrentar e vencer o desânimo, a gente precisa entender que o entusiasmo se alimenta de lembranças. Os discípulos tinham caminhado com Jesus durante 3 anos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, curar enfermos, trazer esperança onde havia desesperança. Mas nesse momento eles parecem que sofrem de uma amnésia espiritual. Se esquecem de tudo aquilo que Jesus fez na presença deles, meus amados irmãos. O entusiasmo se alimenta de lembranças, de memórias. Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me traz ou que me dá esperança. Há 4 coisas que a gente precisa lembrar quando o desânimo toma conta da nossa vida. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente precisa lembrar do passado. Precisa lembrar do passado. O passado, diz certo autor, é informante do presente. A gente conhece a história de Jó e os seus amigos que vieram enfrentar junto com ele toda aquela calamidade pela qual passava. Em Jó capítulo 8, versos 8 a 10, o texto diz assim: pergunta agora às gerações passadas. Meus amados irmãos, Deus tem construído memoriais em nossa vida. Desde o momento do nosso nascimento,
Olhe para a sua história. Olhe para o seu passado. Porventura Deus te abandonou. Porventura Deus deixou de lhe abençoar e de cumprir as suas promessas. Garanto que não. Lembre-se do passado. Quando vier o desânimo, olhe para a sua história de vida. Lembre dos momentos em que você enfrentou as maiores lutas e Deus se fez presente. Lembre-se do passado. Segunda lembrança que precisa vir para nós, lembre-se dos fatos. Lembre-se dos fatos. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, ele fala da batalha espiritual que nós enfrentamos. E sabe uma das armas que ele diz que a gente precisa ter? Ele diz, cingindo-vos com a couraça da verdade. Ou cingindo-vos com a verdade. Verdade. Sabe o que é que acontece no desânimo? É que normalmente nós perdemos a percepção da verdade. Nós começamos a nos prender a sentimentos. Nós começamos a ouvir vozes que querem nos desanimar. Assim como Jó. Jó teve que ouvir os seus amigos desanimando-o. E cá entre nós, né? Eles não animaram em nada. Eles só falavam palavra de desânimo. Ah, não vai acontecer assim. Aliás, a mulher de Jó também, né? Porque ainda te mantens fiel. Blasfema contra Deus e morre. Que palavra de desânimo. Porque ela não se atinha aos fatos, mas aos sentimentos. Os fatos é que são a realidade. Não os nossos sentimentos sobre os fatos. Sentimentos são instáveis. E alguém escreveu assim, se você é encorajado por certos sentimentos, será desencorajado por outros. Se você é encorajado por fatos, não importa quão desanimado fique, os fatos não mudarão. Sabe um fato que você pode sempre se lembrar quando vier o desânimo? Palavra de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver juntos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando vier o desânimo, lembre-se de olhar os fatos. Não olhe para os seus sentimentos ou os sentimentos daqueles que te cercam, mas olhe para os fatos. Alguém escreveu uma frase preciosa. Vamos ler juntos? Nunca duvide nas trevas do que Deus lhe ensinou na luz. Nunca duvide nas trevas do que Deus lhe ensinou na luz. Se nos momentos quando tudo ia bem, quando as coisas caminhavam bem, Deus lhe ensinou algumas profundas verdades, não se esqueça delas quando você enfrentar as trevas do desânimo. Lembre-se daquelas coisas do passado. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Terceira coisa que a gente precisa lembrar, quando vem o desânimo. Lembre-se do processo. Deus cumpre os seus propósitos no processo. Há um ditado na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E é bem interessante esse ditado. Se você
não gosta do clima, espere alguns minutos e ele vai mudar. Se você não gosta do clima, está vindo tempestade, você está enfrentando uma tempestade, lembre-se, espere alguns minutos e ele mudará. É sempre assim. Quando a gente está bem, a gente pensa que nunca cairá. Quando a gente está por baixo, pensa que nunca mais se levantará. Mas a única coisa que não muda é o fato de que sempre acontecem mudanças. Há um filósofo que escreveu, creio que foi Empédocles de Agrigento, ele escreveu uma coisa muito interessante. O mesmo homem não toma banho no mesmo rio, porque ou muda o rio, ou muda o homem. A mudança é a única coisa certa. Você pode suportar qualquer coisa se souber que ela não é permanente. Lembre-se do processo, irmãos. Eu falei aqui muito no ano passado sobre esperar o fim da história. Espere o fim do processo. Não se apresse. Quando vier o desânimo, diga para você mesmo, e eu sei quanto é difícil, mas diga para você mesmo, a história ainda não chegou ao fim. É Deus quem está escrevendo a nossa história. Então, no meio do desânimo, lembre-se do processo. Em último lugar, lembre-se do futuro. Ah, mas que coisa estranha. Lembrar do futuro? O futuro não aconteceu ainda. Richard Wurmbrand, ele enfrentou o período da Guerra Fria entre comunismo e capitalismo. E ele, uma certa ocasião, escreveu sobre um embrião. E ele disse, se alguém conseguisse falar com o embrião, mencionaria a existência de uma maravilhosa vida além do útero. E ele ficou imaginando um diálogo com aquele embrião desanimado. E ele começa a falar com aquele embrião. Veja, você tem pés. E esses pés servem para você aqui no útero? Não. Você tem mãos? Para que eles servem aqui no útero? Você tem olhos? Mas aqui está tudo escuro. Por que existem essas coisas? É porque há algo maravilhoso além do útero. Todo o meu desenvolvimento no útero é sem sentido, a menos que exista a seguir uma vida com luz, com cor e com muitos objetos para que meus olhos possam ver. Lembre-se do futuro, lembre-se do amanhã. Havia uma canção no Brasil chamada Nova República, e foi exatamente na época do surgimento da Nova República, que a maioria de vocês não se lembra, né? Só alguns que estão na fase já de idosos, é que vão se lembrar da Nova República. E havia uma canção feita por Milton Nascimento, que diz assim, mais ou menos assim, e é por ter posto a mão no futuro que no presente eu preciso ser duro. Quero um Brasil melhor. Quero um Brasil melhor. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão,
escreveu um livro chamado Teologia da Esperança, onde ele fala exatamente na esperança cristã que impacta o nosso presente. Ele disse: se nós só esperássemos para esta vida, a gente se acomodaria a tudo como está. Mas nós sabemos que há um futuro prometido. E é por isso que a gente não se acomoda com o presente. O desânimo vem muitas vezes quando a gente esquece do futuro prometido para nós. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Este futuro é que deve impulsionar o nosso presente. Quando vier o desânimo, lembre do amanhã, lembre do futuro prometido. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está desanimado? Lembre do futuro. Está desanimado? Lembre do processo. Está desanimado? Lembre-se dos fatos. Está desanimado? Lembre-se do passado, daquilo que Deus fez na sua vida e na minha vida. Há um hino antigo das velhas gerações que diz de uma forma muito preciosa assim: queres desanimar-te? Já não tens teu fervor? De coração pesado, não crês em teu Senhor? Pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor. De tudo que careces, te supre seu favor, sua graça. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz. Por ele protegido, és livre e és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo o teu horizonte, muito feio o teu porvir, procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Desanimado? Recebe o sopro de ânimo santo que vem da boca de Jesus, da palavra de Jesus, do coração de Jesus para o nosso coração. Que Deus nos abençoe.